Hoje eu quero te mostrar 5 hábitos de estudantes que são bem-sucedidos, estudantes que têm um desempenho maior, que conseguem ter uma melhora nos estudos. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de Neurociência do Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, que é melhorar sua forma de estudar. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a melhorar sua forma de estudar. Eu ajudo eles a melhorarem o seu desempenho nos estudos. Bom, mas sem mais delongas, quais são esses 5 hábitos de estudantes bem-sucedidos que eles fazem que aumentam o desempenho deles? O primeiro deles é começar a estudar sempre pela base. Muitos estudantes querem já partir para videoaula porque é mais fácil, é mais didático, mas acaba que o que os professores passam em videoaula ou até mesmo na aula presencial é só um ponto dos estudos. Eles não passam o geral, até porque eles não têm tanto tempo para eles darem desde a basezinha até o que vocês precisam entender. Então o que eles fazem? Eles otimizam citando os pontos que são importantes. E o que isso acaba atrapalhando? Porque para a gente memorizar um conteúdo, a gente precisa pegar o conteúdo da base e especificar ele. Então não é só jogar pontos importantes. Pensa que é o quebra-cabeça na nossa memória. Se você só jogar as peças, vai ficar solta na nossa cabeça. Então dificilmente a gente vai conseguir memorizar a longo prazo. Mas quando a gente pega uma base do conteúdo e depois especifica os pontos, aí assim a gente junta as peças e monta esse quebra-cabeça. Então o que os estudantes bem-sucedidos nos estudos fazem? Eles sempre começam da base primeiro. Então eles estudam a base, levam essa base que eles estudaram para a aula, para daí sim complementar com os pontos que o professor está falando. Isso que é um estudante que é proativo, aquele estudante que não precisa ninguém ficar falando isso para ele, porque ele sabe como se estuda a forma estratégica. Então o que ele faz? Ele estuda esse conteúdo pela base, pega o livro lá, pega o estudo base, estuda o conteúdo, aí sim ele vai para a aula e pega os pontos que o professor está citando. Porque ele sabe que se ele não estudar a base, dificilmente ele vai conseguir sustentar esse conteúdo. Então ele precisa ter uma base do conteúdo para depois sustentar as outras informações. Isso já de cara aumenta o desempenho dele, porque ele sabe que ele está conseguindo memorizar a longo prazo. O segundo fator que os estudantes bem-sucedidos fazem é deixar o ambiente organizado para o próximo dia. Muitas vezes a gente estuda, deixa do jeito que está ali e vai deitar, vai assistir uma série porque está cansado. E o que acontece? Daí no outro dia você tem que estudar de novo, daí você olha para o seu ambiente de estudo todo bagunçado, tudo cheio de coisa, daí você pensa, ai meu Deus, já vou ter que estudar, e daí ainda tem que arrumar toda essa bagunça. Isso acaba desanimando, acaba dando aquela vontade de procrastinar e acaba que você nem estuda. Principalmente se você não está num dia que você está, nossa, estou super motivado para estudar, porque isso acontece, porque nem sempre a gente está motivado a estudar. Daí você olha para aquele ambiente de estudo todo bagunçado e pensa, meu Deus, vou ter que arrumar antes de estudar. Isso já vai dar um trabalho dobrado para você. Então facilite a tua vida. O que os estudantes bem-sucedidos fazem? Eles terminam de estudar, eles sabem que vai exigir um pouquinho mais de esforço, mas eles já deixam tudo arrumado porque no outro dia eles sabem que nem sempre a gente vai estar motivado. Então quando tiver tudo limpo, você pensa, pelo menos está tudo organizado. Daí você só pega o que você precisa estudar e já começa a estudar. Sem contar que a organização é o reflexo do nosso desempenho. Então se você é uma pessoa organizada, você tem um desempenho maior, isso foi comprovado cientificamente. Então sempre pensa comigo, se eu deixar tudo organizadinho, vai me dar mais motivação, vai me dar aquela mais vontade de estudar, porque se tiver bagunçado, a chance de eu procrastinar é muito maior. O terceiro ponto é saber identificar se você estudou bem o conteúdo ou não, se você fixou aqueles conteúdos. E o que os estudantes de sucesso fazem? Eles pegam esse conteúdo que eles estudaram e eles começam a usar através da verbalização para identificar se eles estudaram, o que não fixou, o que está faltando para eles fixarem o conteúdo. Então o que eles fazem? Eles pegam o conteúdo e começam a explicar, dar uma aula sobre o que eles estudaram. Ou para pegar a parede, ele começa a explicar aquele conteúdo. E quando eles fazem isso, eles conseguem identificar o que não ficou fixo. Porque se você domina o conteúdo, você consegue dar uma aula sobre isso. Então pensa, se eu estou explicando o conteúdo e eu fico, não consigo desenvolver o conteúdo, significa que eu não consegui aprender aquelas informações. Ou muitas vezes você consegue, mas alguns pontos não ficaram fixos. Daí quando você começa a verbalizar, você vê, opa, tá faltando isso e tá faltando aquilo. Então quando você vê que tá faltando essas informações, o que se faz?
Você volta e revisa esses pontos. Isso que é ser estratégico, isso que é saber estudar. Você saber identificar o que está faltando para conseguir preencher, para você tiver o mínimo de erros possível, o mínimo de informações erradas possível, faltando possível. Então ele consegue preencher essa lacuna. Então por isso que a verbalização é um dos pontos que diferencia uma pessoa que tem um bom desempenho nos estudos de uma pessoa que não tem. E o quarto ponto, seguindo aquela linha de raciocínio da organização, é a questão do cronograma. Por que ter um cronograma é tão importante? Muitas vezes, nós, como pessoas, não só como estudantes, levamos a vida muito, depois eu faço, vou fazer mais tarde, e acaba acumulando e você procrastina. Isso acaba até te desanimando. E quando você tem um cronograma sabendo exatamente o que você tem que fazer em cada horário, você não se frustra de ficar se pressionando, nossa, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, e também você não procrastina falando, eu vou fazer depois, depois eu faço, e aquilo vai acumulando. Então ter um cronograma, ter um controle, pode ser até uma agenda, onde você anota o que você tem que fazer em cada dia, já vai além de tirar essas informações da tua cabeça, vai te ajudar a ter um controle do que precisa ser feito em cada dia. Então você não se frustra, você consegue dividir certinho, você consegue ter um domínio da sua vida. Isso é essencial. Por isso que eu falo que o cronograma não é só para estudantes, é para pessoas no geral. Quem não tem um cronograma fica um barco à deriva, fica solto por aí. Ele não sabe o que ele faz, não sabe na hora que ele faz, e aquilo acumula. Por exemplo, ele tem que estudar 4 matérias lá. Ele vai falar, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Aí chega na sexta-feira, tem que fazer as 4 no mesmo dia. Daí ele se mata de estudar, e por isso que ele trata o estudo como um fardo. Já o estudante que é bem sucedido não faz isso. O estudante que é bem sucedido, ele tem um cronograma, ele tem os horários dele. Então ele dividiu, ele soube separar as matérias. Além de ele estudar com tranquilidade, ele não se sobrecarrega e ele não procrastina. É isso que diferencia um estudante que sabe estudar. Então ter um cronograma é fundamental. E o quinto e último, mas não menos importante, é cuidar da sua saúde mental. Isso eu não estou dizendo só na questão de estresse e tudo mais, mas é cuidar da sua saúde mental em saber que ao mesmo tempo que ele tem que estudar, ele tem que descansar, porque se ele não dorme bem, ele não consegue ter um desempenho. Ele sabe identificar que se ele dorme mal, ele tem uma chance maior de ele procrastinar, uma chance maior de ele não conseguir render nos estudos, então ele cuida dessa saúde mental, principalmente na questão do sono. Ele sabe que se ele não fizer atividade física, o funcionamento do corpo fica mais lesado, mais atrasado, e isso atrapalha no desempenho dos estudos. Ele sabe que pequenos fatores e pequenas ferramentas da rotina dele influenciam no desempenho. Ele sabe ser estratégico. Então, ele sabe cuidar da sua saúde mental. E isso que eu tô falando, não é só na questão de estresse, ansiedade, é óbvio que isso influencia. Só que a ansiedade, ela tá mais voltada, principalmente nos estudantes, ela tá mais voltada com a falta de domínio. Muitas vezes a gente fica ansioso para uma prova, não é porque a ansiedade em si patológica, mas é uma ansiedade que você tá frustrado porque você não conseguiu estudar, e daí você fica nervoso, meu Deus, se eu for mal, e daí você tá indo na sorte. É isso que ele sabe equilibrar, ele sabe que se ele tiver um bom domínio, ele vai ter essa tranquilidade maior durante a prova. Pode ver que quando você tem um domínio do conteúdo, você não fica tão ansioso para fazer uma prova. É isso que diferencia um estudante que sabe estudar de um estudante que não. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar essa forma de estudar. Então eu te sugiro se inscrever aqui se você ainda não é inscrito, e também me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui pra vocês, @IgorPsico, e também no primeiro link da descrição. Lá eu sempre tô falando pra vocês sobre abrindo caixinha, tirando dúvidas de vocês, e também se você quer uma metodologia mais aprofundada comigo, eu tenho as minhas mentorias e também tenho o meu curso, que é o MIP. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!